Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Este é um canal onde a gente conversa sobre expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, arcanos do tarô. E hoje eu vim aqui trazer um assunto muito interessante, algo que vem sendo tocado na minha vida já há um tempo. Você já parou para pensar em determinados momentos da sua vida, como as coisas podem parecer estar estagnadas, assim como o arcano do enforcado muitas vezes aparece nas tiragens de tarô? Você já sentiu que as coisas estão meio paradas, o relacionamento parece que não está muito legal, ou às vezes o relacionamento afetivo sequer existe, o relacionamento familiar está conturbado, muitas brigas dentro do lar, a prosperidade parece que está voando pela janela, tá faltando dinheiro, o emprego não tá legal, foi mandado embora ou o emprego sequer chega, né? Você já parou para pensar que às vezes tudo isso que acontece ao nosso redor pode ser um reflexo daquilo que a gente emana para o universo? Que tudo, na verdade, é energia e que a gente, por eletromagnetismo, a gente vibra numa determinada frequência e justamente por física, por eletromagnetismo, física quântica, a gente acaba atraindo de volta justamente essa mesma vibração que a gente entrega para o universo, é o que o universo nos devolve em formas de acontecimentos e situações na nossa vida. Então esse foi um ensinamento que eu aprendi quando eu comecei a estudar física quântica, comecei a estudar essa questão da espiritualidade, essa questão da matéria, né? Da matéria e da onda, né? Tudo é onda, não somente matéria. Quando a gente começa a expandir um pouquinho a nossa consciência, a gente começa a sair um pouquinho da Matrix e descobrir que a vida é muito mais do que esse mundo material. E eu digo, né, por experiência própria, que este foi e ainda continua sendo um caminho de muitas descobertas, de muito autoconhecimento e de muitos desafios. Eu posso dizer que o que me trouxe para um caminho aqui de desenvolvimento pessoal, ainda estou engatinhando, foi justamente muita dificuldade, muito sofrimento que eu encontrei no decorrer da minha vida, sendo necessário muita mudança interior, muita transformação, muita transmutação de tudo aquilo que eu vibro e eu continuo aqui arduamente nessa jornada. Então hoje eu queria compartilhar com vocês 3 exercícios, 3 técnicas que me ajudam e me ajudaram a mudar a minha frequência vibratória. Então assim, eu tenho lido alguns livros que estão me trazendo também muita expansão de consciência, fazendo alguns cursos que também estão me trazendo algum conhecimento, e eu acho interessante, já que a gente está aqui nessa jornada de desenvolvimento, de evolução, a partir do momento em que a gente entende que nós somos seres espirituais em evolução, vivendo uma experiência na matéria, a gente consegue compreender muitas coisas que acontecem na nossa vida. E algumas técnicas que me auxiliam e que me auxiliaram a tentar elevar a minha frequência vibratória. Por quê? Por que, Sandra, elevar a frequência? Porque aquilo, se tudo é vibração, a gente emana uma determinada vibração e a gente vai ter de volta essa vibração por meio do eletromagnetismo. E para a gente atrair coisas boas, a gente tem que emanar boas vibrações, uma boa frequência vibratória. Então, se a gente está ali vibrando baixo, vibrando dor, tristeza, o que a gente vai atrair mais para nossa vida? Dor, tristeza e eventos não tão agradáveis, né? Então, é preciso que a gente consiga sair de um sofrimento, sair de uma estagnação vibratória, que a gente consiga talvez olhar o mundo de uma forma mais ampla e procurar ferramentas que nos auxiliem a melhorar essa frequência vibratória, porque se fosse tão fácil, né, obviamente que a gente não viveria tanto em frequências mais baixas. Então a gente tem que fazer mão, sim, lançar mão de técnicas, de ferramentas que nos auxiliem, porque como eu disse e repito, somos seres em eterno aprendizado e em evolução. Então vamos lá, a primeira técnica que eu sempre gostei de compartilhar é um exercício da gratidão. Por que o exercício da gratidão? Porque a partir do momento em que a gente começa a ensinar a nossa mente a vibrar na gratidão, a gente consegue tirar a nossa mente tirar outros pensamentos negativos da nossa mente. Tudo começa no pensamento. Então, o pensamento
gera um sentimento que a partir do momento que ele foi interiorizado, a gente emana isso para o universo. Por isso que é tão importante sempre vigiar os nossos pensamentos. E Jesus já dizia, vigiai e orai. Orai e vigiai, ao contrário, né? Orai e vigiai. Por quê? Porque tudo começa com um pensamento. Assim foi feito o universo, não é assim que a gente fala? Que tudo no início se foi com o verbo, veio o pensamento que materializou por meio do verbo. Então, é o orai e vigiai os pensamentos, porque tudo pode aquele que tem os pensamentos positivos. E como manter essa positividade, né? Então aqui a gente tem 3 técnicas que vão nos ajudar à positividade. A primeira técnica é praticar a gratidão. São 3 técnicas separadas, mas que estão interligadas. Então eu vou falar primeiro as 3, depois a gente vai desenvolvendo cada uma das ideias. A primeira técnica é a da gratidão, que eu sempre falo do exercício do caderno da gratidão para quem acompanha as minhas leituras no canal. A segunda técnica, que na verdade poderia até ser a primeira, é a técnica do pensamento cancelado, que a gente também vai falar um pouquinho dessa técnica, que foi um exercício que eu aprendi com o professor Hélio Couto nos seus cursos, tá? Que ele fala muito do pensamento cancelado. E a terceira técnica é a técnica da fita vermelha ou dos elásticos no pulso. Então vamos lá. O que consiste a primeira técnica, que é do exercício da gratidão? Quando a gente vibra a gratidão, quando a gente aprende a vibrar na frequência da gratidão, a gente está emanando para o universo mais coisas, né? A gente está agradecendo para o universo e aí a gente está pedindo o quê? Que o universo nos retorne com mais coisas pelas quais a gente é grato. Então vamos lá. A primeira técnica, que é o exercício da gratidão. No que consiste? O que está por trás da gratidão? Que hoje muita gente fala, a gente tem que ser grato, tem que ser grato, tem que ser grato. Mas por quê? Porque quando a gente agradece, quando a gente sai da posição da súplica, do pedinte, quando a gente pede, quando a gente roga, a gente está numa vibração de escassez. Porque quando a gente pede é porque a gente não tem. Ao contrário, quando a gente agradece, a gente já é abundante. Então isso tem a ver com prosperidade e abundância. Então quando a gente aprende a agradecer, até mesmo pelo que a gente não tem, pelo que a gente ainda não conquistou, a gente está atraindo mais motivos pelos quais a gente pode agradecer na nossa vida. É um exercício, quando eu falo do caderninho da gratidão, o que consiste esse exercício? Que é uma ferramenta prática para a gente conseguir operacionalizar isso na nossa vida. Então a gente vai pegar um caderninho e todos os dias a gente vai redigir, pode ser antes de dormir, que é o momento em que a gente consegue silenciar um pouco mais a nossa mente. Então a gente vai justamente se recolher, se interiorizar, silenciar a nossa mente e a gente vai escrever 60 motivos, na verdade são 70 motivos da nossa vida pelos quais a gente é grato. E aí a gente pode começar do macro para o micro, né? Eu acho que até deve ter um vídeo no canal, se eu não tirei do público, ele deve ter no canal um vídeo específico sobre o caderno da gratidão. E que consiste nisso, durante 21 dias você vai escrever, e tem que ser escrever, não adianta só mentalizar, porque quando a gente escreve, a gente exterioriza. Então a gente vai escrever 70 motivos pelos quais a gente é grato. Pelo sol, pelo nosso corpo, você pode agradecer por experiências, por pessoas, por situações, por tudo, por coisas materiais também, tá? E aí até do 1 ao 60 você vai agradecer por coisas, situações, pessoas, experiências, viagens, o que quer que seja, que você já teve, já experienciou, já vivenciou. Do 61 ao 70 você pode escrever ali 10 motivos, 10 coisas que você quer conquistar, mas que você ainda não as conquistou, mas você já vai agradecer como se você já as tivesse conquistado. E aí quando você, no começo, muitas pessoas podem sentir dificuldade de escrever todos esses motivos, mas com o passar dos dias, você vai ver que vai ficar mais fácil, por quê? Porque vai ser gradativo, a cada dia você vai começar a vibrar mais positivo. É um exercício de você emanar positividade para sua vida, trazer para sua vida positividade. E você vai estar ali agradecendo, agradecendo. E por que por 21 dias? Porque a ciência já explica que para a gente incorporar um hábito na nossa vida, são necessários pelo menos 21 dias para que você incorpore isso na sua vida. Ao final desse processo,
você vai perceber que a tua frequência vibratória já melhorou consideravelmente. E aí você pode fazer uma pausa. Depois dessa pausa você espera aí algumas semanas, alguns dias, e depois quando você sentir que sua frequência está caindo de novo, você para. Ou você pode, ao final desses 21 dias, para você não perder essa pegada de vibrar gratidão e de atrair coisas boas para sua vida, você pode simplesmente, antes de dormir, escrever 5 coisas daquele dia que aconteceram pelas quais você se sente realmente grato. E a gratidão não é só aquela gratidão superficial, não, é você realmente conseguir interiorizar a ponto de você sentir isso profundamente no seu coração, tá? Para exemplificar essa questão da gratidão, para a gente ver como isso é importante, eu trouxe aqui 2 livros, tá? Que eu venho estudando há algum tempo. E aqui o primeiro é Praticando a Presença, não sei se vai sair invertido na hora, né, na gravação, mas é Praticando a Presença, do Joel Goldsmith. É um livro maravilhoso que fala muito de conseguirmos identificar a presença de Deus dentro de cada um de nós, que é o que a gente chama também de centelha divina. E ele fala aqui na página 118, para quem tiver curiosidade e quiser acompanhar, ele traz a seguinte afirmação: agradecer é compartilhar ou expressar alegria pelo bem já recebido. E Joel Goldsmith fala também em outras passagens, né, que quando a gente pede, a gente está justamente nessa posição de súplica, de pedinte, é uma vibração de escassez. A gente pede porque a gente não tem. Então, para a gente alinhar a nossa vibração, é importante que a gente saiba agradecer. Então, muitas vezes a gente reclama por alguma coisa, tive um exemplo hoje, a minha geladeira pifou, vou ter que consertar. Beleza, mas pelo menos eu tenho a geladeira, eu tenho onde colocar meus alimentos e eu tenho como consertar essa geladeira. E aí, continuando nessa linha de raciocínio, eu trago aqui um outro livro de um outro autor, que é Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch. Tá? É um livro muito profundo que traz muitas reflexões sobre a conversa com Deus. E ele traz justamente um trecho que é perfeito, né? Ele fala: desse modo, a oração correta nunca é de súplica, mas de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi seu pedido. Por que eu atendi o seu pedido? Porque justamente nesse livro, o autor, ele retrata diálogos que ele teria tido com Deus, tá? Um livro muito interessante, também recomendo a leitura. Então essa é a primeira técnica, que é a da gratidão. Se você quiser, vem comigo nessa prática para a gente tentar melhorar a nossa frequência, trazer mais positividade para a nossa vida, lembrando que cada vez que a gente se ilumina, a gente também traz mais luz para as pessoas ao nosso redor, né? A segunda prática, que é a do pensamento cancelado, que é um exercício maravilhoso e que eu aplico desde que eu comecei a estudar o material do professor Hélio Couto. Logo no começo eu incorporei isso na minha vida. Do que consiste? Ele parte dessa premissa de que tudo começa no pensamento. A partir do momento que o pensamento ele gera um sentimento, e quando esse sentimento ele é gerado, né, quando você sente aquilo, você emana isso para o universo. Então, toda vez que você perceber que você teve um pensamento negativo, um pensamento mais triste, que aquele pensamento te trouxe um negócio ruim, cancelado, cancelado, cancelado. Você vai cancelar esse pensamento. Você vai verbalizar, cancelado, cancelado, cancelado. E logo na sequência, você vai procurar substituir esse pensamento por um pensamento de alegria, de amor, algo que te traga aí sentimentos bons, para que você vibre coisas boas para o universo. Isso é um hábito, eu pratico sempre, e às vezes eu sempre tive muito medo de que coisas ruins acontecessem, e para mim foi um treinamento mesmo, eu começar a incorporar isso na minha vida. Quando eu tinha algum pensamento ruim, medo que acontecesse alguma coisa com meu filho, meu filho tá bem, tá cancelado, cancelado, cancelado. E aí na sequência eu já tentava visualizar, por exemplo, meu filho saudável, perfeito, em segurança e protegido, tá? Esse exercício é muito poderoso.
começa a fazer que você vai perceber que ele vai ser incorporado na tua vida. E aí, de repente, quando você tiver um pensamento negativo, você logo já vai buscar o cancelado, tá? O terceiro exercício que eu vou trazer aqui, foi um exercício que eu também aprendi por meio da leitura, e eu vou trazer aqui a fonte, né, porque os créditos têm que ser dados. É um livro, um exercício, na verdade eu já conheci esse exercício de uma outra forma, mas aqui nesse livro Centelha Divina, da May Andrade, ela traz esse exercício como o exercício da fita vermelha, tá? Que tá aqui, para começar, o desafio da fita vermelha. Eu conheci esse exercício por meio dos elásticos, mas assim, eu acho que vale a pena a citação, dar o mérito para a citação, porque realmente faz muito sentido. O que a autora coloca, a May Andrade? Que ela também buscou a fonte desse exercício vem lá do Jerry Kicks, né, do Jerry Kicks, que fala muito da lei da atração, daquele livro famoso Peça e Será Atendido, que também eu vou fazer outro vídeo falando desse livro, que é um livro maravilhoso, que nos ajuda também a elevar a nossa frequência, principalmente com relação à prosperidade. Mas aqui ela pegou esse exercício, ela se inspirou num exercício do Zabran, né, que era de você conseguir ter o compromisso de ficar 30 dias sem reclamar, sem lamuriar, sem reclamar da vida, sem se lamentar, né? Então é sem lamúria, sem murmúrios, sem reclamação por 30 dias. Conforme ela começava o exercício, ela foi percebendo que era um desafio muito grande. Por quê? Porque a nossa mente está justamente habituada a reclamar, né? E aí vai justamente estar conectado com aquele primeiro exercício que é o da gratidão. A gente está muito focado na reclamação, mas não na gratidão. Então, esse exercício dos 30 dias ela começava a fazer e percebeu que ela logo já estava de novo na reclamação. E aí ela teve a ideia de colocar uma fita vermelha no pulso, porque o vermelho chamava atenção. Eu conheci esse exercício como exercício dos elásticos. Toda vez que reclamava, eu tinha que colocar um elástico aqui. E também era um exercício para elevar a frequência vibratória, porque as palavras têm poder e as nossas palavras, quando proferidas, também atraem a nossa realidade. Então isso eu aprendi com o professor Roberto Abel Filho, que eu fiz formação em coaching do método RAF. Espero que ele veja esse vídeo em algum momento, que ele está sendo citado aqui, está tendo esses créditos. E ele fala muito que as palavras têm poder. Então ele passou o exercício dos elásticos. E a May Andrade trouxe isso como o exercício das fitas vermelhas. No que consiste? Você não expressar negatividade, não expressar reclamação, lamúria, murmúrios, tá? O professor Roberto Abel também coloca a questão do palavrão. Num próximo vídeo a gente também pode conversar mais sobre toda a carga de negatividade que vem por meio dos palavrões, tá? Se você se sentir apto, você também pode incluir a questão do palavrão, colocando uma fitinha vermelha no seu pulso. Por quê? Porque como é uma cor que chama atenção, a partir do momento em que você estiver lá, né, fazendo suas coisas no automático, você olha a fitinha, você tá trazendo para consciência, você tá ensinando a sua mente a ter a consciência de que não, eu não vou reclamar, né? Então toda vez que você olha, você se lembra que você está numa vibe de não reclamar, não lamentar, não lamuriar pelas coisas que ocorreram. E aí você já pode ir lá para o exercício da gratidão, já começar a agradecer, já usar a ferramenta do cancelado para começar a cancelar os pensamentos negativos. Por quê? Quando você coloca alguma coisa que te chama atenção, pode ser a fitinha, podem ser os elásticos, isso realmente te traz para o nível da consciência, e você tem aquele comprometimento consciente com aquilo que você se predispôs a realizar, tá? Então, pessoal, são essas as 3 ferramentas no momento que eu trouxe. A gente tem muitas outras que eu pretendo trazer aqui, mais ferramentas para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia para ajudar a elevar o nosso padrão vibratório, para que a gente consiga vibrar melhor no nosso planeta que está tão carente, tão precisando de energias positivas. E é aquilo que eu sempre falo, seja luz no seu meio. A partir do momento em que você se ilumina, você também ilumina as pessoas ao seu redor, seja pela sua própria luz ou pelo seu exemplo. Então, se você gostou, curta, compartilhe, comentem e vamos fazer essa egrégora do canal Redescobrindo o Ser crescer. Eu sou a Sandra Luna e este é o canal Redescobrindo o Ser. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.